É bem provável que hoje, ou pelo menos nos últimos dias, você tenha feito as suas necessidades, né? E com certeza você fez o número 2. E eu sei que a gente ainda não tem essa intimidade, mas eu posso dizer, você provavelmente usou papel higiênico, né? E também provavelmente você usou papel higiênico a sua vida inteira, não? Mas e a sua mãe, sua avó, sua bisavó? Quem foi a primeira pessoa na sua família que usou papel higiênico? E ainda, o que as pessoas utilizavam antes de ter papel higiênico ali para usar? Nesse vídeo, então, eu vou te contar a história do papel higiênico e como as pessoas se viravam antes dele. Meu nome é Guilherme do Brustop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. Quando eu perguntei ali no começo do vídeo quem foi a primeira pessoa da sua família a usar papel higiênico, talvez você não conseguiu responder, né? Mas eu acho que talvez você tenha conseguido me responder o que as pessoas utilizavam antes de usar o papel higiênico. E provavelmente era um sabugo de milho, né? É o que muita gente responde. Não se preocupe, não se assuste, eu não sou clarividente. Eu acho. Só que o milho, ele é um produto das Américas, ou seja, ele só foi descoberto ali pelos europeus no século XIV, no século XV, e só a partir dos anos 1500 que ele foi espalhado pelo mundo. E só se usava ele então aqui. Mas o que as pessoas utilizavam então antes desses anos 1500? Se você der uma procurada rápida no Google, como eu fiz, afinal o Google é onde todas as pesquisas começam ou terminam, você vai ver diversos sites e blogs falando que alguns viajantes europeus ou ainda alguns viajantes ali do Oriente Médio foram para a China ali no ano 500 ou 800 depois de Cristo e viram que eles já usavam papel higiênico. Mas eu não posso repetir aqui nesse vídeo o que esses blogs e sites disseram pelo seguinte: nenhum deles citou a fonte, nenhum deles disse de onde foi que eles tiraram essa informação. Sendo assim, se nenhum site tem de onde vem essa informação, eu não encontrei em nenhum outro lugar algo que corroborasse com isso, é bem provável que um site tenha inventado e outro repetiu e assim foi sendo, até que acabou se tornando uma informação que era verdadeira, mas ninguém conhecia de onde que ela realmente saiu. Essa história então foi sendo repassada e bem, não sou eu que vou dar continuidade para esse ciclo. Como Daenerys Targaryen tentou fazer, eu vou quebrar a roda aqui. Principalmente, se tem uma coisa que os historiadores devem a todo custo evitar fazer, é citar alguma coisa sem fonte, por mais sedutor que por vezes seja. E ainda assim, mesmo que tenha fonte, a gente não deve acreditar muito. Principalmente, por mais estranho que possa parecer aqui para você, não é porque uma coisa está na internet que ela necessariamente é verdadeira. Disse o cara que está fazendo vídeos para a internet. Mas ao mesmo tempo, é bem provável que os chineses tenham inventado o papel higiênico ou pelo menos começado a se limpar com papel. É o que diz ali pra gente o autor Joseph Needham em seu livro Chemistry and Chemical Technology. A parte 1 que ele fala, vejam só, sobre papel e impressão na China. E de acordo com esse autor, a China já tem ali o papel higiênico desde o ano 2 antes de Cristo, ou seja, bem antes do que qualquer outra civilização. A verdade é que a China é bem avançada em relação a outras civilizações, principalmente em relação às ocidentais, em muitos aspectos, e o papel e a impressão são alguns destes aspectos. Então não é nenhuma surpresa que eles tenham utilizado o papel para se limpar bem antes dessas outras civilizações. E no Ocidente demorou bem mais pelo seguinte: papel era uma coisa extremamente cara. Mas então, se o papel era algo assim tão caro, com que as pessoas se limpavam? Quem vai dar aqui pra gente essa belíssima resposta é o professor Philippe Charlier, em seu artigo Toilette Hygiene in the Classical Era, coescrito com diversos outros pesquisadores e publicado no British Medical Journal no Natal de 2012. Quer data melhor para falar de cocô do que no Natal? E de acordo com o professor Charlier, ali do lado da China, no Japão, eles utilizavam o que era chamado de shogi, o que pode ter a simpática tradução de pedacinho de pau de bosta. Eram pedaços de madeira de 25 a 30 centímetros que eram utilizados para fazer a limpeza depois que você fazia o número 2. Não use muito da imaginação agora, se bem que eu estou mostrando eles para vocês aqui na tela, ou pelo menos o que seriam eles. Já os romanos, vindo aqui para o ocidente, tinham uma solução um pouquinho melhor. Eles utilizavam uma coisa que era chamada de Chelospongium ou Tersorium, uma espécie de esponja do mar que era fincada em um graveto e depois de utilizada era colocada ali num copo com vinagre ou ainda com água do mar para que ficasse descansando até que o próximo sortudo precisasse utilizá-la. Olhe, por exemplo, essa imagem aqui. É uma série de latrinas que ficavam ali na região de Ostia, uma cidade portuária da Roma Antiga. Imagine vários romanos sentados, conversando e, por que não, também fazendo as suas necessidades, aquele clima quente e úmido de cidade portuária, quando de repente alguém grita: quem é que está utilizando o tersório?
passa essa merda pra cá de tudo vinagre. E quem conta aqui pra gente sobre a existência do Tessorium ali na Roma Antiga é o escritor Sêneca. Esse diálogo, é claro, eu inventei, mas você duvida que ele realmente tenha acontecido? Quanto aos gregos, ali um pouquinho antes, eles utilizavam o que era chamado de óstraco, ou ainda pessoi, que eu com certeza estou pronunciando errado aqui. Peço perdão, meus amigos estudantes de História Antiga. E esses pessoi eram pedaços de cerâmica circulares, normalmente restos de alguma coisa que não foi utilizada. Pessoi ou pessoi também é o nome dado a peças de uma espécie de jogo de tabuleiro grego. Então, quando acabar o papel higiênico na sua casa e você vê jogado ali num canto aquele jogo de damas que ninguém mais usa, bem, você já sabe. Mas aí você me pergunta, como eu posso ter certeza que os gregos realmente utilizavam esses pedaços de pedra? Tem os textos, mas já eu falo sobre eles. A verdade é que alguns arqueólogos encontraram ali uns pessoi de cerca de 5 centímetros de comprimento e 2 de espessura que eram utilizados pelos antigos gregos. São esses aqui que eu estou te mostrando na tela agora. E aí você me pergunta, como a gente pode ter tanta certeza que os antigos gregos realmente utilizaram isso daqui para tão nobre fim? E minha resposta é a seguinte: testes de laboratório encontraram fezes mineralizadas e solidificadas ali. Olha só que bonita a imagem ampliada. E agora você pode saber, os gregos foram tão influentes que muitas coisas deles sobreviveram até os dias atuais, inclusive os seus cocozinhos. Agora sobre textos sobre isso. Na comédia grega chamada Paz, de um autor chamado Aristófanes, é contado que um vendedor de armas tentou vender uma couraça arredondada a um cara chamado Trigaeus. O grego Trigaeus riu e disse que aquela couraça não serviria para nada, senão para defecar. Então Trigaeus colocou aquela couraça no chão como se fosse um pinico, agachou-se então sobre ela e disse: agora eu só preciso de 3 pedras e tudo estaria perfeito. Philippe Charlier diz ali que tem 2 hipóteses sobre por que Trigaeus disse isso. Uma delas é porque as 3 pedras serviriam para equilibrar a couraça. Outra delas é que ele estaria se referindo a um provérbio grego que dizia: 3 pedras são o suficiente para se limpar o bumbum. É claro, a palavra é bem mais feia do que bumbum, mas eu não quero que o YouTube tire esse vídeo do ar. E esse provérbio sobre as 3 pedras é bem interessante pelo seguinte: você já assistiu por um acaso o Demolidor com Stallone e Wesley Snipes? O pessoal mais novo que está assistindo o vídeo provavelmente está dizendo quem é Stallone e quem é Wesley Snipes. Esse é um filme de ação ali dos anos 80, em que Stallone é congelado e acorda no distante futuro de 2032, também conhecido como daqui a 17 anos. E nesse cenário futurístico, quando Stallone vai para o banheiro, ele não encontra papel higiênico, só 3 conchas. E todo mundo no futuro fica extremamente surpreso, se perguntando como diabos ele não sabe usar as 3 conchas. Seria a mesma coisa se alguém fosse no banheiro da sua casa e não soubesse usar o papel higiênico. Mas aí, desde então, o mistério ficou: como utilizar as 3 conchas? Bem, no final, essas 3 conchas talvez seja uma referência a esse provérbio grego, né? Afinal, se os gregos foram o ápice da civilização, também eles estivessem certos também na hora de se limpar. E no final, talvez o mistério das 3 conchas seja bem menos divertido e bem mais dolorido na hora de se explicar. Aliás, esses pessoi gregos tinham várias utilidades. Philippe Charlier diz que alguns gregos usavam eles também na hora de votar. Ou seja, colocavam o nome de inimigos políticos em pedacinhos de pedra que eram utilizados para se limpar o bumbum. É a mesma coisa que hoje alguém votasse na Câmara dos Deputados com um pedaço de papel higiênico usado, é claro, depois que se lavasse. Eu sei que isso não é muito difícil para você imaginar. Quanto ao resto do mundo, as pessoas, na verdade, se limpavam com o que dava. Como eu falei, na América, onde as pessoas tinham contato com o milho, não era incomum que utilizassem o sabugo. Já na Europa, durante bastante tempo, utilizaram restos de tecidos velhos. E ali, a partir do século XVI, do século XV, com o papel lentamente se disseminando pela Europa, as pessoas começaram a utilizar o papel, ainda que, é claro, ele era bastante distante do papel que a gente usa hoje em dia. E foi só em 1857 que é atribuído a um norte-americano chamado Joseph Gary a invenção do papel higiênico, ou ainda, como era chamado na época, o papel medicinal. Era um papel umedecido em aloe vera e que
prometia ali então curar as hemorroidas das pessoas. Faça um exercício agora. Compare o papel higiênico que você tem no seu banheiro e compare o papel que você usa para escrever. Veja a diferença dos dois. Depois disso, não fica muito difícil de imaginar de onde que surgiram essas hemorroidas. Mas ainda que o papel higiênico tenha sido inventado ali em 1857, demorou muito para ele se espalhar pelo mundo e principalmente para que ele se tornasse acessível a todas as pessoas. Sua bisavó, por exemplo, provavelmente nasceu depois de 1857, mas a menos que ela nasceu numa família bastante abastada, dificilmente ela utilizou o papel higiênico quando jovem, né? Por isso, vamos sair aqui um pouquinho da Europa e dos Estados Unidos e vamos ver como que o papel higiênico aparece nos jornais aqui do Brasil. E a primeira menção que a gente tem ao papel higiênico em jornais brasileiros é em 1895, ou seja, 28 anos depois de ele aparecer pela primeira vez ali nos Estados Unidos. No jornal O País, de 1895, então, é a primeira vez que aparece o papel higiênico, com o nome também de papel medicinal, da marca então Water Closet. E é claro, como o jornal não podia dizer isso daqui serve para você limpar a bunda, era dito então é perfeitamente puro e adequado ao fim ao que se destina. Bonito, né? E ele fala como ele é saudável e bom para as hemorroidas, diferente do papel branco que normalmente é utilizado. Ou seja, o jornal velho, que recebe ali uma série de produtos químicos. Ou seja, antes das pessoas utilizarem o papel higiênico, pelo menos aqui no Brasil nesse momento, elas utilizavam jornais velhos, o que não fazia muito bem ali pro tobinha da galera. E causava uma série de hemorroidas. E é curioso também como é dito que esse papel se dissolve facilmente na água, e ele não tinha perigo nenhum de entupir os canos, como acontecia com os jornais velhos. Isso acaba levando a gente também para uma questão bastante interessante, que é a seguinte: o Brasil é um dos poucos países no mundo onde se joga o papel higiênico sujo num lixo do lado da privada, ao invés de se jogá-lo dentro da privada, puxar a descarga e dar tchau para ele e para o seu cocôzinho para sempre. Uma das justificativas para isso é que o nosso sistema de esgoto e principalmente nossos canos não são fortes o suficiente para aguentarem a descarga com o papel higiênico velho e por vezes eles acabam entupindo. Mas, com base nesse pequeno trecho aqui de jornal, a gente pode concluir o seguinte: como as pessoas estavam acostumadas a jogar o jornal sujo no lixo, elas não se importaram em fazer a mesma coisa com papel higiênico. E como nunca foi algo que realmente importou, as pessoas não se importaram em fazer canos de esgotos mais fortes e continuaram jogando no lixo. E ainda que aqui no Brasil, em algumas residências, a gente tenha canos de esgoto que são fortes o suficiente para que você dê descarga e ela mande embora para sempre seu papel higiênico, por questões culturais isso nunca foi feito. Ou ainda, talvez por aquele medo de que o cano de esgoto entupisse, algo que dificilmente aconteceria. Engraçado o tanto de coisa que a gente pode concluir com um pedacinho de jornal, né? O mesmo pedacinho de jornal que no passado também deve ter sido utilizado para limpar algumas pessoas e talvez, quem sabe, causar ali algumas hemorroidas. Mas outra coisa eu preciso dizer: se a gente está falando aqui de um produto que é medicinal, ou de um produto que é importado e também de redes de esgoto no ano de 1895, não é nenhum segredo que a gente está falando de uma parcela bem pequena da população brasileira, né? Mas antes de prosseguir, só uma coisinha curiosa, uma última coisa sobre esse pequeno trecho de jornal aqui, onde talvez tenha sido a primeira menção ao papel higiênico no Brasil. Ele é vendido na Livraria Lamé, uma livraria antiga e bastante tradicional ali do Rio de Janeiro. Afinal, no momento em que se importou um papel que era bastante popular fora do Brasil, onde mais que você o venderia se não em uma livraria? Aliás, em um outro jornal ali de 1895, um jornal gaúcho chamado A República, também se fala pela primeira vez em papel higiênico. Só que, curiosamente, o papel higiênico aqui sobre o qual se fala é utilizado para enrolar cigarros. E várias vezes nos jornais que eu consultei, o nome papel higiênico é utilizado como algo para se enrolar cigarros ou charutos. Tanto que, para ter certeza que eu realmente estou falando aqui sobre papel higiênico utilizado por você sabe o quê, eu cuidei para pegar só trechos que falassem ali sobre higiene ou sobre saúde. E no ano de 1909, outro jornal do Rio Grande do Sul, dessa vez, o jornal A Federação, coloca o papel higiênico como um produto importado dos Estados Unidos. E é dito, papel higiênico para privadas ou ainda para latrinas, é melhor não confundir. Mas o mais importante é o seguinte, ele já começava a ser vendido no Brasil com mais frequência. Ainda é claro que importado, ou seja, destinado só a uma pequena parcela da população brasileira. E no ano de 1911, o jornal de Pernambuco, chamado Jornal Pequeno, anuncia ali o papel higiênico importado junto de outros produtos, como anchovas, vinho
ou favas de baunilha? E favas de baunilha ainda hoje é uma coisa cara, é uma coisa chique. Então pense, papel higiênico já foi tão caro e tão chique quanto favas de baunilha. Um estômago feliz e um bumbum limpo nunca andaram tão juntos quanto nessa época. E no jornal Diário da Tarde, um jornal paranaense, ali dos anos de 1917 e 1919, aparece também o papel higiênico, mas pela primeira vez com um nome, com uma marca, Papel Higiênico Colombo. Só que não era ainda uma marca brasileira, e eu não consegui encontrar se esse nome foi dado realmente pelo fabricante ou talvez pelo importador. O que muitas vezes, e até hoje, acaba sendo uma prática bastante comum. Se importa um produto genérico e dá para ele o nome brasileiro para dar mais confiança. Se você toca algum instrumento ou já andou numa loja de instrumentos musicais, você sabe mais ou menos sobre o que eu estou falando. É interessante também que aqui ele faz a diferenciação, diz: não confunda com papel de embrulho, por favor. E aliás, também é interessante como em O Jornal, publicado ali no Maranhão em 1917, comerciantes fazem então um ato de revolta e, como uma forma de protesto, desenham o rosto de uma pessoa no papel higiênico. Não dá para saber ao certo quais dos papéis higiênicos está sendo utilizado aqui, mas se era para ser feito uma forma de protesto, a gente pode imaginar qual dos papéis higiênicos foi utilizado. Curiosamente, um protesto não muito diferente do que aquele que eu falei para vocês lá da Grécia Antiga, na hora que a galera votava, lembra? E ao longo das décadas, eu não vou ficar aqui década após década, senão o vídeo vai ficar bastante maçante, continuam aparecendo os anúncios sendo vendidos agora em rolo, muito mais próximo do que era vendido hoje em dia, até que a gente chega na década de 50. E nessa década de 50 é curioso como aparece o papel higiênico como um artigo ainda de luxo, de forma que ele era pedido ali pelos artistas que se apresentavam no Brasil, como por exemplo aqui do americano Nat Cole. Mas o mais interessante é o seguinte, a gente já encontra propaganda de papéis higiênicos produzidos no Brasil, como por exemplo aqui o Mimoso, de forma que o seguinte fica claro, não era um produto exclusivamente importado. E assim o papel higiênico passa a ser pouco a pouco cada vez mais popular e cada vez mais deixa de ser um produto de luxo, a ponto que hoje é algo que você com certeza tem aí na sua residência. A menos é claro que ele tenha acabado e nesse meio tempo você esteja usando o sabugão. E esse vídeo aqui, igual a outros vídeos que eu fiz aqui no canal, como a história do boné ou a história do miojo, acabam saindo um pouco daquela história que a gente normalmente trabalha, como a história de antigos reis, guerras, imperadores, etc. E vai para a história de coisas mais banais, coisas que existem no nosso dia a dia, como papel higiênico, miojo, boné, e pode não parecer. Mas a história dessas coisas são tão importantes quanto as histórias de grandes guerras. E conhecer essas histórias também é importante. Além, é claro, de ser bastante divertido e curioso, por isso que eu faço esses vídeos. Então, bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou daquilo, compartilhe ele por aí, mostre para seus amigos, dê um curtir aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. De resto, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.